Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Casa Grande Cast, hoje oficialmente com convidado. Vocês vão entender aqui por que ele foi escolhido para esse primeiro podcast. Vocês já sabem quem é, até porque foi divulgado, então não precisamos criar muita expectativa. Mas eu tenho a honra de tê-lo aqui para um bate-papo muito profundo sobre negócios, sobre decisões, escolhas, mas principalmente como fazer tudo diferente desde o início, que esse é o tema aqui da nossa conversa de hoje. Ele é empresário, administrador de empresas, especialista em mídia out of home e fundador da Toro Mídia Outdoor e sócio da empresa familiar Basquiroto Comércio de Frutas Atacadista. Casado com Nicole, pai da Martina, da Serena, e agora tem a próxima menina que ainda não está definido o nome. Depois eu vou falar um pouco mais da trajetória dele aqui, mas é ele que vai dar agora as boas-vindas aí também a esse primeiro episódio. Rafael Basquiroto, que honra tê-lo aqui, amigo, sou padrinho de casamento e mais de 12 anos de amizade. E se hoje isso aqui está acontecendo, tu muito bem sabe, já conversamos várias vezes, é um dos responsáveis por fazer o que eu faço hoje na área de desenvolvimento pessoal. Como mentoria, tu foi um dos grandes responsáveis aí, o primeiro responsável a me colocar nessa trajetória. Então, já deixo aqui também meu muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Nossa, mas que boas-vindas, bonito! Ô, louco! Ele veio a responsabilidade do podcast agora. Com peso! Obrigado, André, pelo convite. É um imenso prazer estar aqui participando do primeiro episódio desse novo projeto. Fico muito feliz com o convite, né? Fico feliz com a tua presença na minha vida, meu padrinho. E vamos bater aquele papo hoje, contar algumas coisas que ainda não foram contadas. E vai ser forte, porque a gente veio aqui para trazer pautas que vão incomodar algumas pessoas. Para começar, eu conheço grande parte da tua história, Rafa, mas hoje tu tem a empresa familiar e tu tem teu negócio próprio. Eu passei muito por essa transição também, de fazer parte de uma empresa familiar e hoje ter meu próprio negócio. E muitas vezes as pessoas perguntam, tu sempre desejou trabalhar, ser empreendedor, continuar os negócios da família, ou foi meio, podemos dizer até forçado, porque às vezes a gente não tem muita opção. Eu queria começar esse bate-papo sabendo isso de ti. Foi uma decisão do Rafael dizer, não, eu quero continuar o negócio, ou meio que as circunstâncias do momento te levaram a isso e depois tu descobriu que empreender realmente faz parte do teu talento? Então tá, vamos lá, vou contar um pouco da minha história para exemplificar. Eu sempre quis empreender, eu sou formado em administração de empresas pela ESAG, UDESC. Lá tem um estudo para empreendedorismo mesmo, não é muito para ser carreira, né? Enfim. E então eu sempre tive bons olhos para o empreendedorismo. E eu passei por várias empresas, fiz estágio, fiz processo de trainee na Embraco, então trabalhei em outras empresas, até que chegou um momento que eu digo, não, vou voltar para casa, vou trabalhar com meu pai na empresa familiar. E voltei, né? Com a ideia de que voltando para casa, para Criciúma, eu morava em Joinville, eu estaria empreendendo, mas a verdade é que a empresa é fundada, né? A empresa é de propriedade do meu pai, não minha. E aí eu comecei a pensar bastante sobre isso. Não, espera aí, eu estou empreendendo ou eu não estou empreendendo? Aquela dúvida cruel, né? E faz 10 anos que eu estou já no Basquiroto, ainda faço parte do time, ainda cuido do comercial, tenho um grande carinho pela empresa, mas ao mesmo tempo eu fui estudar sobre empreendedorismo. Empreendedorismo não dá para cair de paraquedas, né? Não é à toa que 80%, 90% das empresas quebram por aventureiros. Então eu comecei a estudar bastante sobre empreendedorismo. E aí algumas frases me chamaram bastante atenção, bastante doutrinas, assim, eu segui, né? Então a primeira delas, eu comecei a pensar, bom, a pessoa tem aquela famosa frase, né? Dinheiro faz dinheiro. Tá, mas quem não tem dinheiro? Começa por onde? Bom, beleza, então eu vou fazer uma empresa, eu posso escolher que seja uma empresa de produtos ou uma empresa de serviços. Bom, produto eu vou ter a minha margem ali, o mercado dita as regras de preço, e eu vou ter que fazer volume para ter cash, né? Para transformar, para fazer o primeiro caixa. Falei, não, vou para o lado de serviços. Comecei a estudar bastante sobre isso. Eu acho que dá para criar caixa nesse primeiro momento em serviço. Então vamos lá, dentro das opções de prestação de serviço, o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, que eu poderia estar agregando. E uma matéria que eu sempre gostei na faculdade foi marketing. Aí eu comecei a associar coisas que eu gosto com renda extra, com
Pô, eu acho que tem um ramo aqui interessante para eu entrar, de repente. E aí eu fiz meu primeiro painel de outdoor. A empresa Touro Media não existia ainda. Tu começou com um produto sem ter empresa, então. A primeira coisa foi produto, o serviço, na verdade. mas já como vai ser esse canal de venda? Para quem que eu vou vender? Quem que é o meu potencial cliente? Se eu for construir aqui, eu fiz uma lista de 20 empresas que eu conheci o proprietário que talvez teriam interesse. Porque uma coisa é tu conhecer pessoas que podem ser teu cliente, outras se realmente elas têm interesse. Porque, bom, outdoor não é para mim, eu não gosto, enfim, outras pessoas gostam muito de mídia exterior. Então fui lá, fiz a primeira, fui atrás, vamos ver se eu acho algum cliente. Então consegui. Eu consegui cliente, consegui montar o primeiro outdoor. E a partir dali eu comecei a entender, estudar mais aquele mercado específico. Então primeiro eu queria que fosse algo do ramo de serviço. E depois que eu escolhi, eu estudei bastante sobre aquilo. Então não é à toa, faço parte da Associação Nacional, que é a Central de Outdoor. Né? Estudo bastante o mercado americano também, lá, Billboard, tudo, empresas gigantescas que tem lá, Europa. Então, como é que eles funcionam, né? Quando é para fazer uma definição de quantos por cento da receita paga para o proprietário do terreno, qual é a limiar? Quanto que pode se pagar no máximo, quanto pode se pagar no mínimo para que o negócio seja viável? Então eu comecei a perceber várias coisas. Então isso é algo que eu indico, né? Quando alguém for empreender, estudar um mercado que tu goste de atuar, de uma matéria que tu goste de estudar, porque constante estudo, e depois que tu entra nesse mercado, pega benchmarking. Quais são as maiores empresas do setor, o que elas estão fazendo, acompanha se tem alguma que tem capital aberto, quais são as estratégias que eles estão adotando, porque o mercado muda o tempo todo. Nesses quase 5 anos de Touro Media, a Touro ainda tem 4, muita coisa já mudou. No primeiro ano eu tinha uma visão de empresa, de negócio, no segundo já tinha outro, agora o terceiro outro, agora para esse ano de 2025 eu já tenho diferentes projetos, coisas que eu nunca fiz nos primeiros anos, agora eu vou começar a executar. E tudo isso com base em muito estudo, aconselhamento de pessoas que já chegaram onde eu quis chegar, onde eu quero chegar. Eu acho que é mais ou menos esse é o caminho. O Rafa, tu comentou que quando tu pensou em ter um negócio, tu olhou para o marketing porque tu gostava de marketing. Mas o marketing tem várias opções. Qual foi a virada de chave para dizer, vou fazer um primeiro outdoor? Por que o outdoor? Por que esse serviço? Qual foi o momento ali, o fato que aconteceu? Ou não teve fato, começou a pensar, jogou tudo na mesa e vou nisso aqui. Então, o que me chamou mais a atenção foi a forma como eu poderia fazer diferente esse ramo, esse mercado. Então, eu misturei alguns ramos de mercado, fiz uma mistura. E incomodou uma concorrência, né? Eu não queria muito entrar nesse assunto, mas eu resolvi Incomodou porque eu lembro que incomodou. Eu resolvi fazer de um jeito diferente. Então, primeiro eu fui buscar entender como é o mercado atual, como é que é, fiz um diagnóstico de como é feito, qual é o tamanho da placa, qual é o formato de venda, que era bissemana, utiliza papel ou lona, como tá com as agências, né, como faz uma abordagem com o cliente, perguntei, né, eu ia oferecer, mas também já ia buscar informação com o cliente, como é que é feito com os outros, como é que é o preço padrão de mercado. Então eu acabei misturando, peguei como é que era o mercado atual e desenhei como eu gostaria que fosse dentro da minha realidade, porque eu estava fazendo uma empresa paralela ao meu emprego que eu tenho até hoje, que eu sou um diretor executivo da empresa familiar e em paralelo estou empreendendo com a Touro Media. E aí eu comecei a misturar fatores, então um deles foi o tamanho do outdoor, eu fiz ele maior, com a ideia de entregar mais do que é pago. Tu vai pagar o mesmo valor pela mensalidade ou bissemanal, só que eu vou te entregar mais, eu vou te entregar um tamanho maior. Além disso, não vai ter poluição visual, não vai ser uma porrada de outdoor do lado do outro, vai ser um único. Então eu comecei com essa premissa, de entregar mais pelo mesmo valor. Não de entregar um desconto, e sim entregar mais do que a expectativa. E aí, conforme eu fui trabalhando e cumprindo com o que eu prometia, mais negócios foram aparecendo, as indicações começaram a acontecer. E aí, por isso, eu acho que até na minha bio, né, da Touro, tá escrito isso, né? Fazendo tudo diferente desde o início. Porque eu acabei misturando os ramos, né? Eu gosto bastante de investimento, então eu analiso os economics dos indicadores, né? Então, qual é o painel que dá resultado, qual painel não dá, o que precisa fazer para dar certo aquele painel, quanto que ele tem de margem, quanto que ele tem
Se ele ficar parado, não alugado para ninguém, quanto que ele rouba de lucro da empresa. Cada painel é uma empresa nova. Eu considero um CNPJ novo, porque ele tem que se pagar. E se ele não se pagar, eu derrubo. Então, entendendo bem certinho os indicadores, o retorno sobre investimento, a forma como é feito o negócio, eu fui começando a direcionar a empresa. Então, hoje a gente tem diferentes produtos. A gente tem o 12x3, que foi o primeiro. Tem o 18x3. Tem 20x5. Tem front light. Tem top sight. Tem painel de LED. Tem empena em prédio. Então, e esse foi uma outra decisão que eu tomei também no segundo ano de empresa, que era, vou continuar investindo em mídia exterior ou vou investir numa agência publicitária, num espaço como esse que a gente está aqui agora? Porque também faz parte tudo da bolha do marketing. Exatamente. Aí eu fui lá e me aconselhei, e falei, não, vou fazer diferentes produtos de mídia exterior, porque daí eu consigo atender o mesmo cliente com diferentes produtos. Então, continuei trabalhando nessa premissa. E, lógico, aí só trabalho no valor mensal, valor de recorrência, e aí eu fui trabalhando nesse mercado e me adaptando para que eu não tivesse tanto dispêndio de executivo de contas e montar uma equipe de marketing de vendas grande. Então eu fui me adaptando nesse sentido. Eu sei que tu é bem agressivo, né, quando tu toma uma decisão do que fazer, e acredito que o resultado da Toro hoje vem muito da tua personalidade para fazer isso acontecer. Essa decisão de fazer diferente, tu já entrou determinado a isso, dizer, não, eu vou começar, e ela vai ter que... As pessoas não vão... Eu tenho essa mentalidade também, de que quando as pessoas compararem, elas têm que ver um valor grande. Não pelo desconto. Eu odeio essa palavra. Odeio a palavra de ter que, sabe, deixa que eu tiro aqui para poder manter o meu padrão. Eu prefiro também nessa análise sempre entregar mais. Não, esse aqui é o valor do meu trabalho. Agora eu consigo implementar alguns bônus aqui para que realmente tu tome a decisão de me querer como parceiro. E quando tu determinou lá, tu sabia exatamente os pontos, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu quero chegar já no nível de que quando alguém quiser me contratar, já vai ver a diferença comparado aos meus concorrentes. Ou meio que tu foi testando e depois, ao longo dos primeiros clientes que tu foi observando isso? Então, eu parti de algumas premissas de uma experiência que eu tive na empresa familiar. Na empresa familiar, tenho sempre a ideia de reinvestimento na empresa. A gente ganha X por mês ou por ano, um percentual alto, tem que ser reinvestido no próprio negócio, porque ali eu entendo que a margem ali dá mais resultado do que se eu reinvestir fora, num patrimônio, comprando um terreno, enfim. Na minha cabeça, se essa margem não está dando certo dentro da empresa, é porque tem alguma coisa errada dentro da empresa. Ali, tu escala muito mais o negócio. Exato. Então, eu queria, só que eu não podia, porque a empresa não é minha. Um passo anterior. E isso começou a me incomodar muito. Pô, se a empresa fosse minha, eu fazia assim. Sabe aquela história do sucessor com o pai? Não, eu não quero, mas eu quero, mas eu não quero. Tá, beleza. Aí isso começou a me incomodar. O dia que eu tiver a minha empresa, eu vou fazer do jeito que eu quiser. E eu comecei a bater. E aí é aquela... Se tiver sucesso, eu fico com sucesso. Se eu tiver fracasso, eu fico com fracasso sozinho. É aquela história, uma anedota que tem do cachorro que tá com o pé em cima do prego, né? E ele fica chorando. Ai, tá chorando. Aí passou alguém, olhou assim, mas será que esse cachorro não vai sair de cima desse prego aí? Vai ficar chorando? Parece que tá doendo, mas não é tanto, né? Senão ele já teria saído. E isso aí começou com uma dor, não consigo reinvestir num negócio que eu acredito. E aí começou a sua dor a aumentar, e começou a aumentar, até o momento que eu falei, não, ou eu faço do meu jeito, ou eu vou começar a ser uma pessoa frustrada, não consigo realizar as coisas que eu tenho, que eu gostaria. Aí eu abri a empresa. Então, tudo isso veio convergir para que eu fizesse meu negócio próprio. Então, a premissa número 1 que eu coloquei para mim, fiz as minhas metas. Sabe, quando tu abre a empresa, tu é teu próprio chefe, então tu tem que se puxar, né? Vou reinvestir 100%. E, além disso, vou botar mais dinheiro. Lógico, para o início tem que ter um investimento. Então, vou pegar todo o meu salário, vou pegar tudo que entrou e vou reinvestindo. Então, por isso que a Toro não começou com uma quantidade gigantesca de painéis. Foram testes que foram acontecendo. Faz a placa número 1, a número 2, não deu certo, vai para 3. Então, eu podendo ter esse comprometimento de reinvestimento, o segundo passo é o quê? Para onde vai o dinheiro? Vai para um modelo de painel igual ou vai para um modelo de painel diferente?
qual vai ser o cliente, aí os desafios começam a ser diferentes. Então, vai um pouco do quanto tu confia no teu próprio negócio, né? Bom, se eu pegar esse dinheiro e deixar uma renda fixa, vai me render 1%. Hoje isso é o que rende. Sim. Mas será que eu consigo fazer mais do que esse 1% em algum outro lugar? Bom, nesse meu negócio eu consigo. Então, que seja 5, que seja 10, que seja 20, vou botar dinheiro aqui para a coisa rodar mais rápido, eu criar a caixa e eu poder continuar esse reinvestimento. E isso já é um pouco diferente do mercado tradicional do que eu tinha visto, assim. Do que eu tinha visto em Criciúma era bastante painel já bastante velho, bastante usado. E a minha ideia sempre foi elevar o nível do mercado. Eu quero trazer painel bonito, bem feito, o investimento é bem maior, mas se dá uma tormenta, vai cair vários, mas o meu vai segurar. Essa era a minha ideia. Mas tem tormenta que nem o meu segura, porque é paulada mesmo, né? Então a minha ideia era trazer qualidade. Então, quando tu traz algo diferente, os concorrentes começam a fazer coisas diferentes também. Uma coisa que eu percebo muito nos clientes, né? Um cliente de um ramo X começa a fazer outdoor. Nunca tinha feito. O concorrente vai lá e faz também. Opa, se ele tá fazendo é porque é bom dar resultado, vou fazer também. Então, normalmente, vem vários do mesmo ramo numa tacada só, assim. E isso é interessante. E isso acontece no próprio ramo de outdoor. Isso é o benefício do livre comércio, né? Eu, como libertário, sempre defendo que quando algo surge, todos ou vão melhorar ou vão, enfim, chegar à falência do negócio, como a gente vê em vários mercados. Antes da Toro, só para entender um pouco mais, até para quem está acompanhando, a realidade da Toro hoje. Quantos pontos? Eu recebi um conselho de não falar. De não falar número. Não, mas no microfone em off depois eu te conto. Tá. Passa de 100. Em off nós falaremos sobre isso. Então passa de 100. O crescimento foi expressivo para o tempo de empresa. Eu sempre digo que a marca também, o nome escolhido, ela gera uma influência porque ela tem que ter um significado. Por que Toro? Então, nome forte, nome curto. Foi pensado. Foi pensado para ser forte, curto, internacional. Olha só a visão de pensar em internacionalizar, ele já está pronto. Né? Fui atrás de registrar a marca. E Toro tem a escuderia da Toro Rosso. Então, tenho família Rosso também. Então, tudo isso convergiu para... A gente listou ali 5, 6 opções e a Toro foi a mais forte, foi a que bateu, foi a mais votada. Então, definimos colocar como Toro e acrescentamos o mídia para não ficar um negócio muito voando assim. Eu queria já que na largada já soubesse do que se trata a empresa. Então, a gente já colocou Toro Media Outdoor completo e hoje a gente evoluiu para Toro Media Out of Home, que é o modelo fora de casa, né? Out of Home, tudo que é mídia de rua, mídia, né, fora de casa, faz parte desse conglomerado maior aí. Com certeza, tu tem várias características que tu entendeu que eram importantes em várias fases da tua vida. Tu teve várias experiências também, como modelo, esporte, enfim, fez parte de outros projetos de negócio. E sempre quando surgiam essas oportunidades, por exemplo, quando tu foi modelo, por que decidiu ser modelo? Por que decidiu jogar basquete? E o que de lá tu traz hoje de importância para realmente aplicar dentro dos negócios? Porque as pessoas às vezes pensam que as experiências não contam, né? Ou não vão ter impacto na hora de tomar uma decisão maior, seja empreender, seja mudar de cidade, seja começar um relacionamento. E como tu sabe, eu trabalho com essa área de desenvolvimento pessoal, na análise de perfil, tem muita característica dentro do teu perfil que é essa questão de realmente fazer algo de impacto. Mas o que tu construiu ao longo, e já aproveita para falar um pouco também dessas experiências aí na trajetória do Rafa. Então, empreender exige um certo nível de coragem, né? Então pode ser muito apegado à estabilidade. E ao longo da minha formação, a primeira decisão importante na minha vida que eu me lembro foi quando eu decidi ser jogador de basquete. Então eu tinha já uma experiência com basquete, estava começando a treinar, e daí teve uma Olesc aqui em Criciúma, eu fui convidado para jogar em Joinville, que era até então o time de ponta da minha época. Fui lá jogar no Bom Jesus. E naquele tempo que eu fiquei lá, naqueles 2 anos que eu fiquei lá, a gente ganhou tudo. A gente ganhou 2 estaduais, 2 joguinhos abertos, ganhamos a Olesc, a gente fazia amistoso contra times de São Paulo, Rio de Janeiro, vencia. O nosso time era muito bom mesmo. Então, eu tomar a decisão de sair da minha zona de conforto, da minha casa, eu morava na Içara,
né, perto dos meus pais, com a minha família, né, cafezinho da manhã, almoço, janta, tudo bem prontinho sempre, aquele conforto, computador, videogame, tinha tudo. Não, abri mão de tudo isso para morar numa casa de atleta, uma casa menor, depender de salário, depender de ajuda de custo para comprar comida. Lógico, a fundação dava esse valor, a gente tinha ali uns R$ 100 por semana para comprar alimento para 4 pessoas. Bastante dificuldade, não passamos fome nem nada. O que eu quero dizer é que era tudo mais contadinho, assim, não tinha era fora da minha zona de A conforto. responsabilidade dessa administração era contigo também, da tua vida naquele momento. Era dos 4 atletas, exatamente. Dos 4 atletas. Existia ali o alimento para todos os 4, às vezes não era o suficiente, aí tinha dinheiro próprio para ir lá comprar alguma coisa ou outra, mas assim, muito treino, muito treino. Eu fazia natação da 1h30 às 2h30, depois eu fazia musculação, depois eu treinava com o infantil, depois eu treinava com um adulto. Então, assim, era o dia inteiro de basquete, de manhã ainda um colégio puxado, um colégio tradicional lá de Joinville, bem puxado. Então, eu me lembro que isso foi, assim, bem doloroso para mim, né? Eu exigia que eu tivesse disciplina porque eu tinha aquele sonho, aquela fome, coragem de querer fazer alguma coisa diferente. Isso tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. 14 anos. Eu fiz Tu já foi para Joinville com essa idade? 15 e 16 anos. Foi os 2 anos que eu fiquei lá. 14 tu decidiu? Com 14 eu decidi, aí eu cheguei lá com 14, naquele ano eu fiz 15, e até o outro ano 16. Aí quando eu fiz 16, aí eu já estava jogando adulto, já participei do JASC, ficamos com um vice-campeonato. Uma porrada de medalha, uma porrada de experiências, até chegou um momento que daí eu comecei a entrevistar as pessoas que jogavam no adulto, como é que era a vida de um jogador de basquete no Brasil, do adulto. E foi ali que eu me desestimulei um pouco, que eu entendi que era um cenário... O futebol pagava melhor que o basquete, né? Tem menos times, ia ter que correr bastante. E aí eu tomei a decisão de voltar para Criciúma. Depois sim fui para fazer administração na ESAG em Florianópolis. E aí me surgiu a oportunidade de ser modelo lá, na época na Ford Models. Aí, assim como no basquete, que eu queria ser o melhor, eu treinava muito, tinha muita disciplina para isso, lá eu também tive disciplina, academia, sabe? Bem focado para que a coisa desse certo. E aí recebi a oportunidade de morar fora do Brasil. Então eu tive uma experiência internacional, fiquei 3 meses morando em Hong Kong, 3 meses na Tailândia. Foi uma experiência 6 meses incrível. total. 6 meses eu tranquei a faculdade. Só que antes de eu sair, eu já sabia que em 6 meses eu ia voltar, de que ia ser uma experiência única. Só para atuar como modelo. Para atuar como modelo lá. Então tinha uma experiência lá, tive uma agência de modelos lá em Hong Kong que me contratou, pagou minha passagem, daí pagava salário. Na China era muito valorizado. O nosso perfil, assim, meio italiano, sabe? Uma mistura de italiano com português. Então, eles gostaram das minhas fotos, um olho meio puxado. Enfim, deu certo. Então, essa experiência meio que caiu do céu para mim e eu abracei. Vou. Quero ser o melhor aqui dos modelos, quero morar fora. Não sabia que existia essa possibilidade, mas existia. Quando eu soube, me esforcei para isso. Fiquei lá 6 meses, voltei. Então, fiz os estágios. Aí voltei já porque eu não queria abandonar a carreira de administrador, né? Eu estava fazendo administração na ESAG. E aí, quando eu estava me aproximando do TCC, no final da faculdade, aí eu pensei, agora eu quero ser trainee. Vou estudar para ser trainee. Trainee em empresas, já entrar com cargo de liderança, receber um treinamento puxado para isso. Né? Sou muito grato por ter dado certo, né? Estudado e entrado na Embraco, em Joinville. Então, ficamos praticamente 1 ano só com treinamentos de liderança, participando de treinamentos fora da empresa, recebendo feedback, avaliação, tudo como funciona a parte de inteligência emocional, plano de carreira, como é que faz para ser um líder na empresa. E aí, depois desses 2 anos, aí sim, tomei a decisão de voltar para casa trabalhar na empresa do pai, que também foi um baita de um desafio. E estou ali até hoje, juntamente com a Toro, e outras empresas que eu acabo ajudando, participando também nesse formato. Então, eu destacaria ali a coragem de sair de casa desde o início e esse desapego um pouco com a estabilidade, assim. Então... Rafa, a grande maioria das pessoas, hoje eu vejo isso muito no trabalho de mentoria individual que eu faço, não ter uma visão clara daquilo que deseja. Não sabe daqui 1 ano, não sabe daqui 3, eu não estou nem dizendo às vezes profissionalmente, mas a vida como um todo. De se ver, de visualizar aquilo que realmente, aonde deseja estar. E ao longo da tua trajetória, via a oportunidade, e aí a partir dali tu tomava a decisão baseado naquilo que tu vinha, que poderia trazer de retorno para ti. O grande ponto é que, além dessas pessoas não conseguirem saber daqui 1 ano o que deseja fazer,
Quando chega a oportunidade também, as pessoas estão estagnadas. Hoje é isso, elas estão estagnadas. Algumas perdidas, algumas desorientadas, mas a maioria tá vivendo aquele dia a dia, querendo algo diferente, mas não faz. Vem a oportunidade e elas não conseguem decidir. Tu tinha algum critério, ou, enfim, pode ser às vezes até um método, ou uma forma de pensar, porque foram oportunidades grandes, não era comprar um carro, não era, enfim, algo tão simples, mudou, tu foi para o outro lado do mundo, como o caso da carreira de modelo. Ou era muito aquele momento de, se eu não fizer isso agora, talvez no futuro eu não consiga fazer. Ou tu tinha já uma análise pré-determinada para tomar a decisão. Tem algum critério na tua vida para tomada de decisão? Eu acho que a primeira coisa era me preparar e saber que existia essa possibilidade. Por exemplo, eu me preparei para ser um bom jogador de basquete. Fiz sempre o que eu pude. Quando essa oportunidade apareceu, aí eu voltei, dei uma estudada em como seria o cenário, como é que é viver lá, conheci, me senti confiante, tomei a decisão, fui. Lá, quando eu morei fora do... Isso foi em 2002. Tu conversava com algumas pessoas? Ah, sempre pegava. Sempre pegava feedback de quem já estava lá, de quem tá aqui e o que achava disso. E normalmente o feedback era, cara, se tu não for, vai te arrepender no futuro. Tá, deixa eu entrar no detalhe aqui agora que é interessante. Porque normalmente as pessoas, quando vem essa oportunidade, e tu acabou de falar, eu conversava com pessoas que já estavam lá, ou seja, pessoas que já estavam vivendo a experiência. Qual é o grande erro das pessoas hoje? Elas vão conversar com pessoas que nem viveram aquilo que elas querem. Sempre foi essa mentalidade que tu teve de conversar com quem já viveu, porque às vezes a pessoa vai conversar com quem? Com a família. Tu poderia conversar com teu pai, mas teu pai nunca morou em Hong Kong. Então ele ia dizer o quê? Ou ele talvez nunca saiu para ficar 6 meses fora. Ele tem outras experiências que vão contabilizar. Sim. Tu já tinha essa clareza de conversar com quem já poderia realmente te passar a informação real? Porque a maioria, cara, eles são... Posso até dizer idiota, no sentido de que vão conversar com alguém que não vai te passar orientação porque não sabe o que fazer. Então isso já sempre foi muito claro para ti. Sim, sempre foi muito claro. Se eu tô indo para lá, eu preciso da experiência de quem tá lá. E a própria família falava isso, ó, tens a liberdade para tomar a tua decisão. Em Joinville foi em 2002. Então, quer dizer, não tinha WhatsApp, era celular, nem celular eu tinha quando eu fui morar em Joinville. Então imagina meus pais, faz o que tu quiser, mas a gente quer que tu fique. Mais ou menos assim, né? Estamos preocupados. E quando eu fui para Hong Kong, em 2008, então, quer dizer, também não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Tava iniciando. Tava bem no início de tudo. Então, assim, não era tão rápido como é hoje, né? Hoje é mais seguro, né? Então, se fica um dia sem responder no WhatsApp, alguém já vai, opa, tem alguma coisa errada. Então, eu normalmente fazia isso. Eu me preparava para a oportunidade, quando ela aparecia, eu buscava informação de como é que ela... Assim como eu neguei algumas oportunidades que me apareceram. Eu podia jogar basquete em São Paulo, eu podia ter ido morar na Europa como modelo, mas aí estudando e pegando informações de como ia ser a minha vida lá, aí eu declinava. Mas essas eu aceitei pela diferença da experiência. E no caso de morar em Hong Kong e Tailândia, foi por tempo determinado. Antes de sair, eu já determinei. Vai ser 6 meses que eu vou fazer isso, porque eu não quero perder meu foco aqui. E de fato era exatamente isso. Porque as pessoas, os brasileiros modelos que já estavam lá há 5, 10 anos, não sei se eu posso nem falar isso, tinham algum problema familiar. Não queria voltar porque se brigou com a mãe, se brigou com o pai, se brigou com o irmão, e aí tava meio que fugindo, sabe? Morando lá já há muito tempo por conta disso. Mas eu pensei já desde o início, eu vou e eu volto, e vai ser bem legal enquanto eu estiver lá, e é isso. Assim como eu tenho um plano pro Basquiroto, eu tenho um plano para Toro, eu já tenho bastante coisa determinada. Lógico, se aparecer uma oportunidade no meio do caminho, a gente pode ajustar, mas um plano já tá feito. Teve algum momento muito difícil lá em Hong Kong, por exemplo, porque muda Tailândia também, enfim, desses 6 meses, assim, que talvez te fez pensar, o que eu tô fazendo aqui, por que eu vim? Então, foi 2 experiências bem diferentes. Em Joinville, eu pensava que eu ia ficar lá para sempre. Então, teve um momento de impacto doloroso, que eu me lembro que eu fui pro banheiro, que eu chorei pra caramba, saudade da família, o que eu tô fazendo na minha vida. Isso aí depois de 7, 8 meses que caiu a minha ficha. Em Hong Kong, como eu já fui com aquela cabeça de, qualquer perrengue que eu for passar é momentâneo. Tem prazo. Eu vou voltar. Então, assim, por maior perrengue que seja, eu sei que eu vou estar voltando. Mas não teve, assim, nenhum momento de grande dificuldade, assim. Teve momentos, assim, de eu me perder na cidade e tal, mas aos pouquinhos vou me achando. Mas foi incrível, cara, uma experiência incrível. Morar na China, lá,
Morar na Tailândia, Bangkok, Hong Kong foi animal. Foi animal. Muito se fala hoje, porque, claro, como tá falando de uma época que não tinha informação, né? O que chegava era pelas mídias que tínhamos e por TV, enfim. Hoje a gente tem muita informação de questão de cultura da China, como que funciona. Tu tinha essa ideia dessa diferença cultural gigante, falando socialmente, politicamente, economicamente também? Hoje é uma das maiores potências econômicas, na época não era ainda. Mas tu tinha essa ideia ou era simplesmente não, é isso aqui, tem a oportunidade, vou fazer, ou tu fazia essas análises externas? Por que que eu digo isso? Hoje, como empreendedor, eu também tenho essa visão, a gente sempre analisa alguns cenários que não é o que nós temos controle, eu pelo menos foco no que eu tenho controle, mas eu vou analisar o que está acontecendo, porque isso pode influenciar numa decisão. Tu tinha essa ideia lá ou não? Simplesmente eu vou, é oportunidade, 6 meses, vou fazer, vou voltar e ponto final, não sei como é que é. E até quero que tu comente como é que era lá, essas restrições, como é que era essa questão de mudança cultural. Então, lá foi uma imersão na cultura mesmo. Então, eu acabei estudando bastante sobre como é que era a rotina deles, o que eles faziam, como é que era lá na China. E até procurei me afastar um pouco dos brasileiros, porque queria desenvolver o meu inglês. Então, foi tudo um plano, assim, vou lá, vou falar inglês com o máximo de pessoas possível que eu conseguir, vou entender como é que é os negócios lá, como é que é o... Sempre que eu tinha a oportunidade de sentar lá e conversar com alguém sobre como funciona qualquer coisa, um restaurante, um bar, uma cultura, gostava de comer em restaurante chinês, fazer uma imersão mesmo, quero ver como é que é a vida aqui, para depois poder contar essa história mais velha. É aquela coisa, né, André? Quando a gente tiver lá nossos 80, 90 anos, a gente não quer ficar falando dos bens que a gente tem, quer ficar falando das experiências que a gente tem. Quero sentar numa mesa e conversar contigo lá, eu almocei, sobremesa lá na China era feijão com açúcar. Era um doce de sobremesa com feijão. Ah, que loucura, mas como é que é isso? Ah, vinha um prato lá também, né? O prato principal era pé de galinha. Tu tinha que morder os ossinhos do pezinho da galinha e eles adoravam. Se lambuzavam com aquilo lá. Tu ia abrir um negócio, tu achava que era doce, era salgado. Tu achava que abrir um negócio salgado, era doce. Era uma confusão. Cheiro na rua diferente, um cheiro de peixe, um cheiro de bastante... Parece que tá na Índia, assim, um monte de erva, um monte de, sabe, aquelas coisas fortes de chá, eles estão muito de chá lá. Hong Kong é 24 horas, né? Meio chinês, meio Inglaterra, né? Todo mundo fala inglês, mas é China pura ali. Tu vê na rua como é que é o dia a dia deles lá, né? Não tem moto, é uma ilha menor do que Florianópolis, né? Na época eu tinha, acho, em 2008, 8 milhões de habitantes. E na Tailândia é completamente diferente. É roots total. Tudo é mais barato, vida louca. Me lembra bastante São Paulo, assim, bastante movimento de carro, sujeira, poluição. Gente muito do bem, né? Eu tenho uma experiência que eu ia no supermercado, aí a moça do caixa dava o troco e fazia assim, sawadee ka. Esse cara olhando o caixa fazendo assim pra mim. Pra todo mundo ela fazia, dava o troco. Sawadee ka, sawadee ka. Cara, é muito louco isso, porque aqui a gente mal entende a religião, né? Mas por que eles fazem isso? Não, é budismo. Tá, então eu quero ir lá no budismo. Como é que é? Ah, isso aqui é uma... Como é que funciona as coisas do budismo? Quem foi Buda? Aí tu vai na Tailândia dar uma volta, tem lá uma estatueta do Buda gordo, do Buda magro, do Buda deitado, do Buda tocando violão. Cada lugar tem um Buda diferente contando uma história diferente. Tem aqueles carrinhos lá, os tuk-tuk, a galera anda de tuk-tuk. Então, assim, eu não fui fazer um turismo de 10, 15 dias e voltei. Não, eu morei lá 3 meses. Então, eu era um tailandês. Vivenciou a cultura. Café da manhã, da tarde, da noite, o dia a dia. Eu trabalhava lá, eu tinha o meu salário lá. Morava com outras pessoas? Não, sozinho? Em Hong Kong, era um apartamentozinho minúsculo, que moravam 3 pessoas. Lá o metro quadrado é caríssimo. Na Tailândia eu tinha um quarto de hotel gigantesco só pra mim. Pra tu ver a diferença de como é que é na China, Hong Kong, Japão, comparado com a Tailândia e Índia, que é bem diferente, assim. E aí tentei passear o máximo que eu pude, fui lá em Koh Phi Phi, né, Phi Phi Island lá, que é bem famoso na Tailândia. Então foi uma experiência incrível, assim, tudo isso somou, né, pra ser o que eu sou hoje, né, a coragem. Porque para trabalhar no ramo de mídia exterior, tu tem que ter um pouco de desapego do material mesmo. Porque se tu quer fazer um investimento, às vezes um painel de LED de 150 mil, 180 mil reais, tu quer fazer uma placa de ferro S60, 70 mil, se tu ficar pensando muito, tu não vai fazer.
Lógico, se tiver um plano bem certinho. Eu, em vários momentos, tive oportunidades, dono de terreno me ligar. Sim. Pô, tem um lugar aqui bom. Esse é bom, vamos ver, né? Vamos ver se é bom. Aí vai lá, quem que é o potencial cliente desse lugar? Quanto que eu vou investir? Em quanto tempo vai retornar? Não, tem coisa melhor. Vou deixar quieto. No começo, tu sempre procurava. Agora já tem pessoas que procuram? Ah, os primeiros 3 anos foi tudo eu que fui atrás, né? Tudo eu que fui atrás, buscar terreno, buscar lugar, buscar cliente, buscar tudo. Tá andando de carro, começa a olhar terreno, esse aqui pode ter um potencial. É, naturalmente? Quando tu tem o conhecimento, tu cria esse filtro de oportunidade, sabe? É isso que o pessoal tem que entender que se quer entrar no meio exterior ou em qualquer ramo. Eu lembro que eu fiz também um curso do Érico Rocha, do Fórmula Lançamento, Sim. ele falava, esse conhecimento aqui vai abrir um filtro em vocês, vocês vão começar a enxergar a oportunidade, ver especialistas, né? Entender que tem especialistas que gostariam de lançar um produto digital, mas não lançam porque não têm o conhecimento, que vem também bastante de uma frase que eu gosto muito, que é o dinheiro que tu não tem é pelo conhecimento que tu não tem. Então, buscando conhecimento, qualquer que seja o segmento, tu cria esse filtro de oportunidades. Tu começa a entender que ali pode gerar uma renda, lá pode gerar uma renda, criar um produto digital. Quantas opções de produto digital tem? Posso fazer um e-book de topo de funil, posso fazer um curso intermediário, posso criar para massa, posso fazer uma mentoria ou então um evento. E aí, pô, se tu não tivesse esse estudo, esse conhecimento, tu jamais veria oportunidade nisso. Então, eu acho que depois que tu define em que segmento que tu quer atuar, tu tem que seguir a fundo, estudar, fazer benchmarking, fazer curso, entendimento, sentar a cadeira, entender, conversar com quem já chegou lá. Cara, não é difícil, não é fácil, mas também não é difícil, assim. É simples, só tem que ter um esforço para chegar. Mas tem um esforço. Exatamente. É isso aí, tem que se dedicar, tem que abrir mão de algumas coisas, tem que abrir mão de coisas que te desviam disso, mas o conhecimento e aplicar aquela canoa, né? Sim. Canoa do conhecimento e aplicar. Conhecimento e aplicar. Se tu ficar só no conhecimento, tu vai ficar rodando na canoa. Sim. Se tu ficar só aplicando, tu vai ficar rodando também. Porque o conhecimento te leva para um novo patamar. Tem uma teoria de um filósofo que eu acompanho bastante, faz parte até do método que eu utilizo em imersão, em mentoria, que ele diz que o conhecimento ele é composto por 2 círculos, né? Existe o externo e existe o interno. O externo é o que a grande maioria tem acesso. Só que existe um conhecimento que ele é mais profundo, que tu vai ter o quê? Que vai ter que se esforçar para isso. Todo mundo sabe o que é um outdoor. Agora, como que funciona? Tamanho, mercado, quais são os modelos, qual é o melhor terreno? Conhecer, ter o conhecimento mais profundo disso, tu tá aí nesse caminho, se esforçando, gerando esse esforço para ter acesso. Ele chamava isso de conhecimento oculto, né? De ter acesso a isso, porque é ali que realmente que vai gerar o maior resultado. E isso vale para qualquer negócio. Mas onde é que está o jogo? As pessoas não querem esse esforço. As pessoas não querem se dedicar. As pessoas não querem estudar. As pessoas não querem organizar uma hora por dia para dizer, não, deixa eu ver o meu mercado aqui. E aí, quando tem acesso, porque o conhecimento ele está aberto a todos. E principalmente no momento que nós estamos vivendo, né, Rafa? Que, pô, é simples, nós temos muito conteúdo. Só que por que as pessoas têm dificuldade? Porque elas querem um resultado mais fácil, como tu falou. O caminho é simples, só que tem um esforço para se dedicar. Dentro da tua história, teve vários momentos de escolha. Qual é que tu considera mais difícil escolha da tua vida? A escolha mais difícil? Olha que pergunta. Porque eu tive várias, né? Vários momentos de inflexão. Exatamente por isso. Vários momentos de inflexão. Mas se eu pudesse destacar, eu acho que foi a primeira ali. Foi a primeira. A de sair de casa com 14 anos foi a mais difícil. A partir daquela, acredito que tenha desencadeado ali, aberto ali alguma coisinha na minha cabeça para correr mais riscos, tomar mais riscos calculados, né? Não aquele risco sem entender o que vai acontecer no dia de amanhã, mas eu acho que a primeira foi a mais difícil. Quanto antes tu tá aberto a isso, maiores as chances de tu não ver tanto risco. Tomar risco, mas não ter medo do risco. Eu acho que foi a primeira, foi sair de casa e morar em Joinville com 14 anos, foi a mais difícil. Agora chegou o momento da gente perder a faixa etária entre 14 e 20 anos que estão nos acompanhando e que vão acompanhar depois, mas as empresas hoje, empresários, né, diretores, quem está à frente de grandes negócios, está sentindo uma dificuldade muito de profissionais. Acredito que nas empresas também vocês enfrentam, enfim, a gente está numa região que tem muita oportunidade. Mas nós estamos enfrentando um problema geracional também de pessoas que não querem um mínimo de esforço, que não conseguem, às vezes, tirar
tirar o prato que almoçou e levar até a pia para ser lavado. Até final de semana eu tava conversando, tem 2 sobrinhos, e que eles vão agora jogar handebol em Itajaí. O Itajaí é um dos maiores clubes de Santa Catarina. Então, Legal. com 16 anos. Se vocês quiserem conversar comigo. Vou comentar sobre isso. E eu falei, a gente estava na beira-mar, final de semana, conversando, final de semana retrasado. E aí eu falei, aproveitem a oportunidade. Eu falei exatamente isso. Eu falei, independente se vocês vão seguir como profissionais, vai chegar o momento dessa escolha, não é agora. Se realmente vocês vão ter um crescimento nessa carreira, mas a maior experiência é a decisão que vocês tomaram agora, de sair, né, de casa para poder estar longe, poder passar por várias atividades que muitas vezes a gente não para pensar o quanto que dá impacto. Desde fazer uma comida, desde pagar conta, desde ir ao mercado, ter esse senso de responsabilidade. E a gente está enfrentando isso porque eu até digo, está muito simples de destacar. Está muito simples. A gente está com uma dificuldade geracional de que ninguém quer fazer o mínimo. Então, para aquele momento lá, eu também tomei essa decisão de sair, era muito mais difícil, né? Porque eu lembro que eu ia para o Orelhão. Pessoas que nem sabem o que é um orelhão. Provavelmente tu fez alguma ligação de orelhão também. Fazia bastante. Joinville eu fazia bastante. Bastante. Eu lembro que tinha um orelhão próximo da casa onde a gente tinha lugar. Chamada a cobrar, muito. Hoje nem existe, né? Hoje não existe chamada a cobrar. Não, se toca aquela música... Nem, pelo amor de Deus, é uma piada, né? Uma piada. Nem reconhece. Então a gente passou muito por isso. E as decisões que mudam e saber que vai ser difícil. Como é que tu vê também essa questão agora? Porque eu sei que tu está nesse caminho, né? Até a gente recebeu um comentário ali na publicação, pessoa fazendo várias perguntas, e isso aqui não é uma mentoria, né? O que nós sabemos hoje tem um valor, até porque é o conhecimento oculto, então nós vamos buscar esse conhecimento, mas as pessoas querem isso, elas querem que as respostas venham, que seja tudo mais simples. Eu sei que tu inspira, né, pessoas de outras idades, mas o que tu espera, principalmente com relação ao teu exemplo para essas pessoas? Legal, boa pergunta. Então, acho que a primeira coisa é eu ser inspiracional em casa, né? Então, eu quero inspirar minhas filhas. Então, assim como eu espero que inspiro novos empreendedores, é dizer para eles que vai ser um caminho onde vai fazer a vida valer a pena. Tu correr risco, tu estudar, abrir mão, às vezes, do teu sono, né? Ir atrás do que tu quer, vai te trazer essa autorrealização. Eu percebo que tem, assim, essa nova geração buscando o conforto, né? Não querendo muito ir atrás, não interesse. Antigamente, 25, 30 anos, a pessoa já tinha casa, já tinha carro, já era casado, já tinha 3 filhos, 4. Hoje, com 25, 30, não quer nem sair de casa. Tá de boa, fica ali confortável. Não tem interesse em morar sozinho. Não tem interesse em comprar apartamento. Assim, a vida como tá bom. O dinheirinho que eu ganho, faço uma viagem ou outra, já tá legal. Tem um risco dessa geração acabar estabilizando o mercado, mas também tem uma outra galera que tá pegando firme. Tá estudando bastante, tá buscando conhecimento, tá indo sem medo, conversa de igual para igual. Eu aprendo com um monte de gente que é mais novo que eu, um monte. E ter essa cabeça aberta ajuda bastante o empreendedor. Ele entender que ele não tem todas as respostas. Não é porque tu é o dono da empresa que tu é o dono da razão. Então, buscar esse conhecimento constante. Ó, eu em alguns momentos da Toro, eu passei por momentos de estabilizar o negócio. De fato. Por quê? Tu tá ali, tu trabalha sozinho, tu não tem um chefe, né? Tu para de oferecer, tu para de construir ponto novo, uma hora a empresa ou tá crescendo ou ela tá caindo, que estabilidade não existe. Aí eu vou atrás de buscar conhecimento. Mas, em alguns momentos, o que vai me motivar a buscar conhecimento? Então, por isso que o planejamento é importante, né? O planejamento no ano anterior, vou começar 2025, quais são as minhas metas? Eu tenho as minhas metas bem claras para 2025 com uma caixinha aberta. Flega ela, se bateu, se não bateu, aquilo ali fica me incomodando. Aquela caixinha aberta ficou me incomodando. Pô, botei na minha meta que eu ia ter tantos pontos no final do ano, ou tantos clientes, ou tantos de faturamento, e eu não consegui. Por que eu não consegui? Sabe? De tu se cobrar. E aí, eu acho que o conhecimento, a humildade, a coragem são 3 ingredientes que não podem faltar no empreendedorismo de jeito nenhum. A pessoa tem que estar atenta o tempo todo, criando esses filtros.
E as mesmas 24 horas para todo mundo, né? Como é que tem gente que consegue fazer tanto e tanta gente que consegue fazer tão pouco? Tem um livro chamado Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, que ele fala exatamente sobre isso. Quando a gente perde o propósito, quando a gente não consegue mais ver aquilo que eu vou fazer, por isso que eu sempre falo, e a gente está no momento desse ciclo novo agora, o ano novo, é necessário a meta, é necessário ter para onde está caminhando, né? Porque senão E tem que incomodar. O grande problema é que alguns não se incomodam. Colocam ali, não consegui resolver, tá tudo certo, vamos para a próxima. Mas onde é que tem a melhoria se eu também não corrijo? Porque o fracasso faz parte da trajetória. Errar faz parte da trajetória. Dentro desse período, na tua visão, já falando em que errar faz parte da trajetória, o que tu considera o maior erro na trajetória da Toro? Que se tu pudesse ver isso aqui, ou até que tu aprendeu rápido. Porque, não vamos falar em números, mas foi um crescimento rápido, né? Incomodou. Eu escuto, eu tô no meio empresarial, então sempre que eu comento, Toro, eu já vi, sabe, essa expressividade. Nossa, dominou o mercado. Algumas pessoas têm essa referência de que a Toro dominou o mercado. Pela velocidade, né? Pela velocidade, pelo produto, pelo serviço. Tu tá também forte, de certa forma, no digital. Tu traz muito isso. Aonde tu chegou, né? Convite já para falar muito sobre a Toro. Tu também te coloca em várias situações, né, Rafa? De participar de evento, de estar envolvido. Isso faz diferença. Mas o que talvez foi o desafio ali que, não, isso aqui eu poderia ter feito diferente. Até para ensinar quem está acompanhando como que pode realmente fazer diferente desde o início. Tu fez, mas o que poderia, às vezes, ter mudado para não ter aquele erro. Só complementando o que tu trouxe agora, essa semana aconteceu um negócio novo. Eu ganhei um hater. Chegou, então, tu alcançou a meta que eu quero. Eu não quero nenhum, eu quero vários. Eu ganhei um hater, não sei quem é essa pessoa, mas ela entrou lá no Instagram da Toro e no meu e começou a fazer vários comentários negativos de que eu não sei nada, de que eu tô errado, besteira, tô falando besteira nos cortes que eu coloco lá, né? No Instagram da Toro Mídia. E daí no momento eu fiquei assim, mas que coisa estranha, né? Mas vou responder já agora na lata, mas aí eu paro, penso. Mas qual é a intenção dessa pessoa no final das contas? Por que ela tá me atacando dessa forma? E em uma coisa eu dou bastante razão para essa pessoa. Ela fala que eu tenho que aprender muito. Ela tá 100% certa. Eu tenho muito que aprender. E eu vou aprender muito. Mas eu vou aprender de quem já chegou lá. Eu vou aprender com empresas que estão há 70 anos no mercado, que eu conheço os proprietários, vou me aconselhar com eles, vou fazer parte de uma associação onde as pessoas querem um propósito comum, querem o bem da sociedade, não só o lucro. Então, quando eu falo algo que eu ouvi, por exemplo, poluição visual é ruim. Tem empresa de outdoor que não, que poluição visual tá ok. Eu acho que outdoor demais é ruim. Aí vai lá e comenta, tá errado, tu não sabe o que tá falando. Não, mas eu não tô trazendo do nada. As coisas que eu coloco no meu Instagram, eu ouvi de grandes players do mercado. Tem empresas que eu tenho proximidade, que tem 3.000 placas de outdoor, 2.000 placas de outdoor. Não são empresas que estão há 15, 20 anos no mercado, estão há 70 anos no mercado. Tem uma da Bahia que tá há 90 anos no mercado. Sabe qual é o problema? Que eles atacam quem tá falando e não atacam o fato. Sempre quando alguém vem pro embate comigo, eu digo, olha só, foca no fato aqui. Tu quer justificar o fato, quer trazer a tua opinião pro fato, fique no fato. Agora já sai fora, porque essa questão tem muito para aprender. Aí então o resultado é só com tempo? Não. Resultado é com esforço, resultado é com dedicação, porque tem pessoas que estão há 30 anos e não têm o resultado que tu teve. Mas também tu não tem o resultado que empresas de 30 anos têm. Agora é o que cada um está disposto a fazer. E experiência não é tempo de fazer o mesmo trabalho, né? Com certeza não. A experiência é falhando, aprendendo, conhecimento, buscando conselho. E tem esse ponto de ataque. Essa semana eu estava lendo o Evangelho de Lucas e lá Jesus falava sobre depois da sua morte, né? Foi o primeiro momento que ele fala, que os discípulos entendem que ele está chegando no ponto de consumação, enfim, do propósito dele. E ele fala exatamente isso. Vocês serão atacados. Vocês serão apedrejados, vocês serão combatidos, e ali é que vocês vão cumprir o propósito de vocês. Porque a gente olha para a história,
desde os filósofos. Sócrates morreu por acreditar em algo e defender aquilo que acreditava. Jesus Cristo morreu por aquilo que acreditava. Grandes nomes da história. E eu sempre digo também, se tu não está disposto a colocar a tua vida por aquilo que tu acredita, para mim perdeu total sentido. Então, quando vem esses ataques, é porque está se cumprindo o propósito. Né? Eu já tive também muitos momentos por várias pessoas. E claro que a gente busca outras formas de poder passar por isso. Tu mesmo falou, eu paro e penso, porque às vezes no impulso, já errei também no impulso, né? Isso faz parte do crescimento, mas é exatamente saber que, cara, quando vem um ataque, é porque está sendo cumprido o propósito. Alguém se sentiu incomodado e tá atacando para tentar ferir a pessoa e não... Claro, tem um professor meu de engenharia que falava que prego que se destaca leva martelado. É o que aparece, né? É o que aparece. Exatamente. Lógico, a gente, como já comentou, não é dono da razão, ele pode discordar de mim, mas vamos trazer argumentos, vamos conversar, né? Numa outra conversa que eu tive, o pessoal fala, tá, mas como é que é aquela... Os donos de empresa de outdoor, eles são unidos, eles querem o bem comum, porque amanhã ou depois vai ter uma legislação na cidade, certo? São Paulo não teve essa união entre os donos de empresa. Alguém que não tinha conhecimento do ramo veio e fez a legislação. Então, alguém vai fazer. Vai participar ou tu não vai participar? Qual opção tu prefere? Tu vai deixar a tua sorte ao que cai do céu? Foram lá e cortaram toda a mídia exterior de São Paulo. Desde 2003, 2004, na lei do Kassab, não existe mídia exterior. Só existe relógio, ponto de ônibus e tal. Foi melhor ou foi pior? Essa é a briga de mais de 20 anos que se passa. Aí, quando aconteceu isso em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Curitiba, todo mundo ficou meio receoso. E agora? Não, e agora é o seguinte, agora vamos participar mais, vamos entender o que é bom, o que é ruim para a sociedade. Eu vejo um monte de cidadão de bem comentando que acha que em alguns lugares está poluído demais, acha que o painel de LED está com muita luminosidade. Bom, beleza, vamos conversar então. Eu acho que é interessante, trazer o bem comum. Tem que ficar um negócio bonito, tem que ficar legal para a cidade, né? Não pode ser um negócio bagunçado. Mas tem gente que nem quer conversar sobre isso. Mas o que define, por exemplo, nessa lei de São Paulo aí que proibiu, quais são os indicadores que eles trazem para justificar que aquilo está trazendo dano para a sociedade, por exemplo? É um achismo. Não tem nada evidenciado. É a estupidez das nossas leis. Né? Essa lei, até onde eu estudei, né, os relatos que eu recebi, foi uma lei de tipo, tá com a unha encravada, vamos cortar a perna inteira. De fato, tinha muita placa, tava uma por cima da outra, tava poluído, tá, mas qual é o impacto disso na vida? Não foi feita uma análise assim aprofundada, simplesmente tinha demais. Aí a lei veio para cortar tudo numa tacada só. Aí a lei foi meio sacana também, tá? Tem histórias por trás dos panos. Como todas as leis. Não vou falar isso aí, senão ele corta bem nessa parte e aí eu tô ferrado. Mas a lei começou a... Como é que fala quando a lei passa a vigor, né? Ela entra em vigor. Isso. Na sexta, no sábado é contratada uma força-tarefa de fiscalização com mais de, sei lá, quantas pessoas, para notificar todo mundo que manteve o outdoor de sexta para sábado. Cara, inviável tu tirar todos os painéis de LED do dia para noite. Mas teve empresa que tomou R$1 milhão de multa, isso em 2003. Empresa que tomou R$500 mil de multa. 200... Além de tu não ter mais agora a tua fonte de renda, tu ainda vai ter que pagar uma multa de R$1 milhão. Por não ter tirado a placa de ontem para hoje. Tu não viu que entrou em vigor? Mas tu não fez nada. Então foi uma lei que arrecadou muito dinheiro em multa, e que mudou o jogo da noite pro dia e da água pro vinho. Foi uma lei bem perigosa que deixou o Brasil todo assustado. Agora, se tu pega uma referência fora do Brasil, em qual outro lugar que aconteceu isso, eu não sei. Mas foi uma lei bem polêmica e até hoje não tem mídia exterior lá, só nas cidades vizinhas, né? E tem uma lei também que está tramitando no Congresso Nacional com relação a isso. Fala de trazer isso a âmbito nacional. A âmbito nacional, né? De cortar tudo o âmbito nacional. Já pensou? Tu já pensou? Olha o risco do negócio. O risco do negócio. Eu sei porque o deputado Gilson Marques, que é libertário também, foi um dos deputados ali que confrontou bastante essa questão aí com relação a essa lei também. Eu vi um discurso dele falando, tipo, a cidade turística reclamando porque tinha muita placa no caminho até chegar lá. Falei assim, mas vocês acham que o pessoal tá vindo para cá por quê, então? Eles leram em algum lugar lá na BR
resolveram passar o final de semana aqui. Aí o dinheiro do turista vocês querem, mas avisar que tem um parque novo, que tem um restaurante diferente, vocês não vão avisar como? Ah, tem outros meios? Tem, mas o outdoor tu sabe que ele tem o charme dele, né? O impacto, a relevância. Exatamente, eu te perguntei por isso, assim, se tivesse, por exemplo, um indicador, foi colocado aqui nessa rodovia sem outdoor, e aí aumentou o número de acidentes comparado àquele período. Ah, lentidão do trânsito, enfim, se tivesse indicador para mostrar o seguinte, olha só, colocar aqui nessa região trouxe um impacto ruim, mas não tem, quais são os indicadores que eles se baseiam? Não tem. Porque tu tá tirando a liberdade de quem tem o imóvel, quem tem o terreno, tirando a liberdade tua como empreendedor de poder fazer essa transação, e só que eles também não sabem o impacto de resultado que traz para os negócios. Eu já fiz, né, estratégia contigo, inclusive, com relação a isso. Cara, isso traz resultado para o meu negócio. O meu negócio cresce porque a tua empresa faz outros negócios crescerem. Mas eles ficam só na opinião e não apresentar nada. Isso André, é um risco também. Tem donos de terrenos que estão ali só aguardando o aluguel que eu vou pagar para eles. Tem gente em Criciúma que tem muito patrimônio. Aí tô falando da nossa cidade. Sim. Que tem muito patrimônio e não se importa para esse aluguel. Mas tem muita gente que tem o patrimônio, tem a terra, veio de doação. E depende daquela renda. Não vamos dizer Ou que depende. mas Complementa, ele já conta com aquilo ali para fazer ali um final de ano ali melhor para a família e tal. E de repente tu vem e corta essa receita, corta essa renda deles, essa oportunidade, ou até um prédio, né? A gente tem pena em prédio. O prédio, se precisar fazer uma limpeza na caixa d'água, uma manutenção elevador, tem que fazer chamada de capital urgente, todo mundo tem que botar o dinheiro lá. Pô, se já tem um caixinha, uma receita de um painel, isso ajuda numa manutenção. A pessoa, a senhorinha lá mora no quarto andar, o elevador não tá funcionando, aí ninguém quer fazer o desembolso ali, fica uma coisa meio que esperando a outra. Não, pô, tudo ajuda, sabe? Tudo ajuda. Mas lógico, tem que ter esse crescimento orgânico, organizado. Eu concordo, tem que ter um negócio bonito. Não pode ser uma placa em cima da outra, ou feia, ou perigosa. Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que você vai montar um projeto para isso. Rafa, e a questão, por exemplo, da análise de estratégia. Quando eu fiz lá a estratégia da mídia offline, claro que já tinha todo o nosso planejamento e eu criei estratégia para o nosso negócio. Mas hoje um cliente te procura e diz, olha só, eu preciso disso. Tu faz a orientação do melhor ponto, como é que funciona essa dinâmica? Porque eu vejo, às vezes, um determinado outdoor estava lá, né, com a divulgação daquela empresa, depois eu vejo aquela mesma divulgação, se é com lona, por exemplo, em outro ponto da Toro. Quem que faz essa estratégia de divulgação? É a Toro ou a empresa que cria dizendo, não, eu quero em tais pontos? Ou tu também faz essa contribuição dentro do próprio serviço de já montar uma estratégia para o cliente? Então, pode vir de duas fontes essa informação de rodízio de lona. Ou vem da agência que está cuidando disso, da publicitária, divide o orçamento nas mídias, né? Um pouco vai para rádio, um pouco vai para mídia exterior, um pouco vai para a internet, mídia digital. E além disso, ela já define os pontos também. Tanto é que existe em São Paulo agência focada em mídia exterior, que chama Agência de Planejamento em OH. Vamos pegar um exemplo. A Boticário tem uma agência que faz a campanha. Essa agência de campanha contrata uma outra agência de planejamento de OH, porque ela vai utilizar 5.000 outdoor no Brasil. Essa agência de planejamento OH, ela só trabalha específico nisso e aí ela determina quais os pontos do Brasil faz sentido colocar ou não. Quando vem uma empresa pedir um orçamento e me pede a minha opinião, o que tu acha? Onde é que eu boto? Primeiro, vamos lá, qual que é a tua intenção? Onde fica a tua empresa? A minha empresa é na Içara, eu pensei em botar no Rio Maina, no bairro Rio Maina, em Criciúma. Não faz sentido pra ti, cara. Só se tu me justificar, né? Não, eu tenho 10 clientes de lá. Não, legal. Tu quer impactar aquele pessoal que já é teu cliente, vai contar para um parente para vir aqui e tal, alguma coisa assim. Mas eu tento entender da estratégia do cliente, qual é o objetivo dele e tentar passar a maior solução. Porque, voltando para o início, o meu serviço o meu trabalho é a prestação de serviço, é entregar a informação. Então, quando ele me manda a arte de como vai ser no outdoor, eu peço sempre, eu dou as minhas opiniões. Eu acho que a tua logo ficou pequena, eu acho que ficou poluído, o endereço não precisa, é mais importante o WhatsApp do que o site. Estou falando de mídia exterior. Tem gente que vem com a mesma coisa que ele postou no Instagram, quer botar exatamente a mesma coisa no outdoor. Ele fala, não vai funcionar. O carro vai passar aqui, ele tem 3, 5 segundos para ler,
Talvez vai passar despercebido, aí tu vai estar queimando dinheiro. Faz como tu achar melhor, mas eu não faria assim. Ah, não, tu que é do ramo aí, me ajuda, o que eu mudo? Então, o planejamento de OH a gente acaba fazendo um pouco, que é onde vai e para onde vai rodar, acaba partindo uma sugestão também, mas no final das contas quem decide é o cliente. A agência, ele normalmente contrata uma agência para ajudar ele nisso, né? O que ele quer é o resultado final, né? Então, eu tenho que ajudar ele a dar resultado também para que ele queira continuar fazendo. Uma outra coisa importante, André, é a longevidade do ponto. Explica isso. Vamos lá. O outdoor, ele é um painel parado, mas ele é repetição. Todo dia que tu passa teu carro e tu vê aquele outdoor e tu lê aquela marca, ele repete na tua cabeça. Repete na tua cabeça. De repente tu vê aquele outdoor de um carro, mas tu não tá no teu momento de compra de um carro. Mas tu viu aquela marca. Aí aconteceu uma conversa lá, tu resolveu trocar de carro. Tu passa lá, vou mandar uma mensagem só para ver quanto é que é esse carro aqui. Vou ver se eles têm uma proposta boa ou não. Então, o outdoor, ele é um imóvel parado, mas ele representa a repetição. Uma outra coisa que ele é importante, a relevância do impacto. Uma coisa é tu olhar teu celular, que tem 3 centímetros por 3, naquele tamanho, e tu tá rolando o feed. Outra é tu parar no sinal e ver um painel de 36 metros quadrados. Mas, pô, se essa empresa tem um painel desse tamanho, ela é uma empresa grande, uma empresa gigante, é uma empresa confiável, uma empresa que tem credibilidade. Então a mídia exterior, ela traz isso na tua cabeça, mesmo que tu não queira. Ela bota na tua cabeça que aquela empresa pode confiar. Lógico, tu tá fazendo marketing. Depois que a pessoa entrou dentro da tua empresa, tu tem que tratar bem ela, tem que fazer um bom atendimento até o final, né? O marketing por si só, se tu não for fazer um bom atendimento e tratamento depois, ele vai ser jogado fora. Então, o outdoor, ele te ajuda nessa distância. É por isso que ele é indicado, por exemplo, para empresas novas. Tem gente que não acabou de iniciar a empresa, quer ter relevância rápido, mídia exterior. Vem campanhas nacionais, tem algumas empresas que sempre fazem campanha nacional aqui em Criciúma. Vem verba de São Paulo para isso. Para fazer aqui. Para fazer aqui. Não, a gente quer que Criciúma saiba, porque tem a franquia ali, a gente está dando um apoio para eles. No nosso contrato de franquia já prevê tantos outdoor, a gente quer entregar para eles, o que tu sugere e tal. Então, assim, o outdoor, ele tem esse objetivo principal, de trazer credibilidade, relevância, cobertura. Eu quero ficar conhecido na região sul inteira. Bom, nós estamos falando aqui da REC, da MESC, todo esse pessoal aqui. Tu quer aumentar o faturamento aonde? Qual que é a tua estratégia? Aqui quero melhorar. Não, então a gente tira aqui e vamos focar aqui. Essas redondezas. Nesse fluxo de carro. Até o fluxo importa. O lado da rua desse lado ou o lado desse. Vou pegar o exemplo do Balneário Rincão. O lado direito na ida para o Rincão é mais valorizado do que o lado esquerdo. Quando o pessoal está voltando para Criciúma. Agora, se é um negócio onde é importante um almoço ou é de manhã, é interessante tu pegar na volta para Criciúma, porque tu já está pensando como vai ser teu dia. São várias estratégias. São várias estratégias dentro de um mesmo planejamento. Tem que ver a tua intenção no final. Eu vou até compartilhar contigo. A gente está caminhando aqui para os minutos finais, mas quando a gente fez a estratégia ali que eu coloquei lá no painel de LED, na descida ali da Ercílio Luz, teve uma pessoa que foi no evento, e olha como é que isso acontece, né? Porque sempre fica aquela discussão. Vou pegar esse valor de investimento no outdoor e vou colocar em tráfego, né? Tem muito isso. E lá a gente trabalhou uma estratégia para um determinado evento que tinha tráfego acontecendo, toda a parte do digital, mas ela tinha visto o anúncio várias vezes e não tinha clicado. E aí quando ela viu o painel, ela lembrou que tinha que comprar o evento. E depois ela falou para mim, cara, eu já era para ter comprado e nunca lembrava. E aí, como ali tem um tempo maior, porque ficou parado no trânsito, ele comprou a hora que estava parado. Olha só. E ele vai dizer, não, e daí eu vi que eu tava passando lá na rua e eu via o painel. Assim como tem pessoas que dizem, nossa, tem pessoas que moram lá na frente ali, agora eu acordo e olho para ti todos os dias. Então tem que entender que o impacto, às vezes, vai levar, o próprio outdoor vai levar para o digital. E ele vai fazer isso normalmente. Porque a compra não vai ser feita ali na frente. E essa é uma discussão longa, porque o pessoal fala do last click. Ele não comprou, ele comprou no meio digital. Ele entrou no teu Instagram, no teu link e comprou lá. Mas por quê? Exatamente. Porque ele já viu em algum... E normalmente o lastro, tu não vai saber que o lastro veio do outdoor. Sim.
Mas tu vai saber quantos carros passam naquela rua e quantas pessoas vão ser impactadas. Agora, dizer que vendeu por causa do outdoor é muito difícil. Sim. Mas ele vai contribuir para isso. Ele vai afunilando para isso. Na minha situação, a pessoa teve a iniciativa de vir falar que isso aconteceu. E aí foi onde eu consigo mensurar que aquilo gerou resultado, né? Mas tem também, dentro das estratégias, para nós que vendemos a parte dos ingressos para as imersões, de realmente saber, ó, como é que tu teve acesso. A gente já fez outras estratégias também com relação a isso. O ideal é distribuir, né? Distribuir Sim. a verba orçamentária. Sim. Distribuir, um pouquinho outdoor, um pouquinho mídia digital, um pouquinho jornal, um pouquinho rádio, um pouquinho TV. Vai distribuindo, que daí tu consegue alcançar diferentes públicos, né? Convergindo para um mesmo caminho. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, porque eu estou já planejando a minha estratégia para esse ano. Tá. Mas qual é a lógica daquele outdoor sequencial? Sabe, que legal. tem, sei lá, tem 6 às vezes, da mesma... Eu já vi empresas repetindo ou colocar algum produto. Criciúma veio forte a questão do sequencial agora e eu fico bem contente com isso. E eu confesso que eu não entendi no primeiro momento o que faz uma pessoa fazer a alocação do sequencial. Vamos lá, o sequencial ele tem um objetivo de impactar mais do que uma placa única. Então a empresa quer chamar a tua atenção, mostrar para ti que ela é grande, que ela tem poder, que ela tem autoridade no segmento que ela tá. Ela tem tanto isso que ela apresenta isso fora da empresa dela. Então o sequencial normalmente ele é uma história que é contada, um storytelling. Né? Vamos pegar um exemplo da Unesc, que é também um cliente da Toro forte, muito bom. Cada outdoor, ela conta uma história, ela diz um adjetivo da Unesc e por que tu deveria estudar lá. Então, aquela história, aquela sequência de 30 segundos, faz tu olhar e dizer, é um sinal, eu acho que isso aqui é impactante mesmo, é relevância, eu acho que a empresa é grande. Mídia exterior tem sempre o mesmo objetivo, de impactar a pessoa, mas o sequencial vai te trazer isso mais forte, mais relevante. Agora, colocar a mesma lona repetida 7 vezes, eu discordo. Eu discordo disso falando de marketing. Mas acontece. Mas tem empresas que colocam repetido. Tem em Criciúma, tem o caso. Eu não sou obrigado a concordar, então eu discordo. Eu acho que é queimar dinheiro, é besteira. É mostrar autoridade, dizer, eu tenho dinheiro, por isso eu estou fazendo isso. Eu acho que é mais negativo do que positivo. Mas é a minha opinião polêmica. No caso, seria contar uma história, para ti é mais efetivo. Claro, Nações Shopping tem na entrada da cidade, tem gastronomia, cinema, lojas âncora. Pô, legal, contou história, contou tudo que tem. Porque às vezes botar toda essa informação na placa só não vai dar tempo. Não vai conseguir ler, vai ficar pequeno. Mas contando esse storytelling, de repente, vou almoçar lá. Pô, legal, eu não ia almoçar, mas já dou uma olhada em umas outras coisas. E tem a questão da conquista também, né? Tu vai olhando, em algum ponto daquele talvez vai ser aquilo que eu tô buscando, né? No caso dessa situação, desse exemplo que tu trouxe. Sim, mas eu acho bem legal os sequenciais, né? Se aproveitados da forma correta, dão um resultado. Uma outra coisa interessante, na minha opinião, é que eles têm um mesmo layout parecido de cor. Sim. Porque se tu coloca um fundo branco, um fundo azul, um fundo vermelho, não parece ser a mesma empresa. Parece uma confusão. Sim. E o sequencial, que é de empresas diferentes, ele perde o efeito, ele quebra o efeito. Então ele tem que ter uma história sendo contada numa padronização de história. Exatamente. Se não parece ser a mesma história. É isso. Quais são os próximos passos da Toro? Da Toro? Todo ano eu falo que eu quero dobrar, mas eu acho que agora não vai dar para dobrar, não. O tamanho. A gente vai continuar investindo em mídia exterior em diferentes formatos e para esse ano contratar equipe, formar uma equipe. Eu acho que esse é o próximo desafio da Toro. As vagas estão abertas para a contratação na Toro Mídia. Se você acha que pode contribuir com a gente, clica no link. Não, tô brincando, não tem isso, né? Entre em contato com a gente que a gente vai marcar uma entrevista e formar a equipe, um local de trabalho, né? Eu acredito que chegou a hora da Toro, na história dela, de contratar pessoas melhores. Mas tu já tem pessoas na equipe hoje? Tem pessoas, tem terceiros. Terceiros. Mas contratados no comercial, financeiro, na gestão, ainda não. Todos esses anos somente contigo? Foi. Mas essa é uma história para um outro podcast. Teremos oportunidade para isso. Conversar. Rafa, para a gente fechar aqui, o que tu deixaria para todos que estão ouvindo? O que realmente vem do Rafa? Assim, o que é parte da tua individualidade? Que tu sabe que fez diferença em todas as decisões que tu tomou, na jornada que tu construiu, nos desafios que tu enfrentou. Aquilo que não é comum, aquilo que muitas vezes eu sempre tive essa visão e foi o que fez diferença para mim. Eu desejo que as pessoas também
tenham isso. Tu sempre foi um incentivador, né? Eu até comecei o podcast e vou finalizar falando sobre isso. Tu foi uma pessoa que me indicou a fazer uma capacitação na área de liderança, que me proporcionou depois ter um negócio nessa área. Eu segui, fiz formações, e tu sempre falou, eu estou passando por esse momento, acredito que vai ser importante para ti. Tu sempre teve essa influência. Muitas vezes até sem ser intencional, talvez. Mas tu sempre influenciou e digo que minha vida transformou porque naquele momento falou, vai, que vai ser importante. E é aquele período de fazer uma escolha. Eu fiz uma escolha que mudou. A minha participação foi 1%. 99% foi tu ter tomado a tua decisão e ir atrás fazer tudo isso aí, mas eu agradeço as palavras de coração mesmo. Sim, mas é aquilo, muitas vezes a gente também tem pessoas próximas, a gente se tá fechado também para não ouvir, o resultado não acontece. Mas tu sempre foi um incentivador. O que é do Rafa que realmente fez diferença que tu quer deixar para todos que estão acompanhando para poder tomarem também as suas decisões? Vamos lá, então. Eu acho que primeiro, humildade. Tem que ter humildade, cabeça aberta para aprender, né? Saber que tu não... Longe de saber tudo, que tu vai aprender com diferentes pessoas de todas as idades. Coragem, um pouco de coragem para aprender, empreender, buscar novos desafios, participar de eventos. Eu acho que isso engrandece muito, né? E eu gosto muito do relacionamento, network, né? Desde os primeiros feedbacks que eu recebi, quando eu fui um profissional CLT lá na Embraco, foi de tipo que eu consigo conversar, me relacionar com pessoas de diferentes níveis da organização. Então, falar com o CEO, tratar todo mundo igual, mas ao mesmo tempo consigo conversar de igual para igual, assim, não deixo a desejar. Então acho que buscar esse conhecimento, esse relacionamento ajuda bastante. Né? Querido. Querido. Eu mandei pro Rafa pedindo um contato para ele de uma pessoa que eu quero que venha aqui no podcast. E aí o Rafa falou assim, não, bom nome, tá no momento de crescimento da empresa. E eu falei, eu tive poucos contatos com essa pessoa, mas ele sempre foi muito querido. E aí o Rafa questionou, querido? Eu falei, claro, tu também é um querido. É um querido. Sempre querido. E eu acho que esses três são coisas, o relacionamento, a humildade e que eu falei, outro, busca de conhecimento. Busca de conhecimento. Acho que esses três são a tríade que faz o crescimento, o Rafa aí. Ótimo. Fazendo a mais, como tu sempre fez o negócio, tu começou falando sobre isso, sempre buscou fazer a mais. Qual é o livro que tu recomenda de leitura? Tu me incentivou muito a isso também, né? Lá em 2000, a gente teve o primeiro contato, acredito, no final de 2012. E qual é o livro que tu indicaria? Assim, esse aqui foi um ponto determinante para um momento importante da minha vida. Eu li alguns, mas um que me chamou bastante atenção e não sei como é que é, uma leitura rápida é O Homem Mais Rico da Babilônia. Um livro que eu gostei muito, assim, ele fala de tu ser muito bom no que tu faz, aí tu conseguiu esse dinheiro. Com esse dinheiro, tu investir em coisas que tu sabe onde tá colocando o pé, não é prestar pro primo abrir uma loja de informática se ele nunca fez isso na vida. Jogos online. Jogos online. E o terceiro passo é com o dinheiro que tu recebe do teu segundo negócio, tu reinvestir em outros negócios. Então, eu acho que é um caminho de prosperidade esse. Ser muito bom, depois reinvestir em coisas certas e continuar sempre reinvestindo, sabe? Fugir desse negócio de ostentação. É um livro que basicamente resume isso, mas a forma como ele é contado, ele me impactou. E é isso que eu tenho feito. É isso que eu tenho feito na Toro, é isso que eu tenho feito em outras coisas da minha vida em relação à prosperidade. E agora vai precisar mais ainda, porque são 3 meninas. Mais ainda, porque eu tenho a terceira filha a caminho, a Martina, a Serena e a minha terceira filha aqui. Não tem nome, mas em breve a gente vai escolher. Terá. Já pensou 4 mulheres mandando em mim, André? Já pensou? Não, eu não quero nem pensar. Já pensou a TPM lá em casa? Eu tenho uma e agora já tenho a segunda que já começa a dominar a influência. Boa, que muito coisa bom. Boa. Vai ser uma maravilha viver com Filhos são bênçãos. Rafa, obrigado, né, por estar aqui. Deixa o espaço agora para ti, mensagem para finalizar. Deixa tuas redes sociais também, da Toro. O espaço aqui é teu. Show de bola. Obrigado pelo convite. Satisfação enorme estar aqui no episódio número 1. As minhas redes sociais estão @Rafael Basquiroto, né, com CH e 2 T's, e Toro Mídia. Toro Mídia são as duas que eu mais participo. Até vem bastante postagem colaborativa e desejar bastante sucesso no Casa Grande Cast, que tu consiga fazer bastante
conversa esse ano com a turma, né? Parabenizar pela iniciativa. Obrigado. E conta comigo, conta com a gente. Pessoal que quiser entrar em contato comigo, me dar alguma dica de alguma besteira que eu falei, alguma coisa assim, ou pegar algum conselho. Inclusive aquele rapaz que comentou na foto, pedindo algumas perguntas ali, a gente fica aberto para trocar uma ideia. Beleza? Ótimo. Obrigadão. Aprendi muito, como sempre, já estou com umas ideias aqui para pensar para um negócio aí para esse ano. Mais uma vez, obrigado aí pela amizade, uma honra ouvir mais ainda da tua história. Eu sempre falo, né? Apesar de a gente se conhecer há mais de 12 anos, tem sempre um detalhe que, nossa, isso aqui eu não imaginava. Isso aqui é um dos objetivos também. E para quem está acompanhando, meu muito obrigado, né? A gente finaliza aqui o primeiro episódio com o escolhido de hoje, Rafael Basquerotto. História aí para realmente trazer muitos ensinamentos para ajudar também na tomada de decisão. E lembrando que para 2025 nós já temos definido a primeira turma da Dominus, Transformando o Seu Destino, a nossa imersão focado na liderança interna, na transformação das áreas da sua vida, na construção de objetivos e metas. Acontece nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro e já estamos com as últimas vagas. Então, quem estiver acompanhando, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais e nós passamos mais informação. E na semana que vem estaremos aqui novamente, quarta-feira, meio-dia, com o próximo escolhido. Até mais!